Na maioria das vezes, pelo menos, o serviço de consultoria é considerado um projeto. Por quê? Porque ela tem começo, meio e fim, né? Você chega no cliente para executar um determinado serviço de consultoria, onde tem um escopo muito bem definido, ou seja, se sabe exatamente o que se pretende com aquele serviço, já foi acordado com o cliente isso. Você tem então um começo para iniciar aquele trabalho e esse trabalho tem um fim. No final, concluído aquele trabalho de consultoria, você sai da empresa, ou seja, você não vai mais, você não é um funcionário daquela empresa cliente, mas tem um prazo definido para que você execute aquele serviço. Então, esses princípios, né, de você ter um prazo definido, né, tendo data de início e data de fim, tem um escopo muito bem definido, o que vai ser feito naquele serviço de consultoria, o fato também de você ter resultados que você precisa entregar ao final daquele serviço de consultoria, né? Porque quando o cliente te contrata o serviço de consultoria, ele está esperando um resultado específico, ou ele quer, de fato, ter alguma necessidade dele suprida, seja, por exemplo, um problema que ele tem que precisa ser resolvido, ou seja, uma aspiração, né? Um objetivo que ele precisa alcançar, que ele não está conseguindo alcançar sozinho, então ele busca a ajuda de fora, né? Busca a ajuda de um consultor para auxiliá-lo a chegar nesse objetivo ou ajudá-lo a solucionar esse problema. Então, todo esse conjunto de características, né, que normalmente tem o serviço de consultoria, faz dele ser um projeto. Sendo um projeto, o serviço de consultoria ele é balizado também pelos princípios, então, de gerenciamento de projetos, né, de execução de projetos. Por que é importante a gente saber disso, né? A gente ter sempre em mente isso? O consultor, à medida que ele vai se envolvendo num trabalho, que ele precisa ter um escopo muito bem definido no trabalho, os resultados que ele precisa alcançar, o prazo e as atividades que ele precisa executar, se isso não está muito bem definido como um projeto, o consultor acaba se perdendo no meio do caminho, no meio do processo, né, da execução do serviço de consultoria, e aí ele acaba se tornando como que um funcionário da empresa cliente. Ele está ali na empresa executando um trabalho que ele não sabe exatamente onde ele vai chegar, o que ele quer alcançar com aquele trabalho. Então, o próprio cliente, ele acaba olhando para você e vendo em você mais um funcionário da empresa e acaba te tratando assim. E isso é ruim para o consultor porque ele perde o foco, ele perde a possibilidade assim, de gerar resultados que sejam de grande valor, né, para o cliente. Isso vai impactar grandemente também na remuneração do consultor. Porque se o cliente olha para esse consultor e vê nele mais um funcionário interno que ele tem ali na empresa, ele não vai querer pagar um valor que seja diferenciado para esse consultor, porque ele simplesmente está executando tarefas sem um objetivo muito claro, sem trazer para o cliente valor, né? Trazer algo que seja realmente de grande valor para o cliente, o que justificaria o pagamento de uma remuneração de honorários mais altos, né, com valores mais substanciais para o consultor. Tendo isso em mente, todo o trabalho de consultoria, então, o consultor precisa, na hora de apresentar a proposta de trabalho para o cliente, ele precisa trazer isso muito bem definido na sua proposta, mostrando para o cliente que tem um escopo muito bem definido, né? Tem um prazo muito bem definido, tem atividades que vão ser executadas e que vão chegar em alguns resultados que são muito bem definidos e que vão levar o cliente a suprir aquela necessidade. E aí, a primeira coisa que o consultor vai precisar fazer definir as atividades, ou pelo menos as atividades macro, né, que ele vai precisar desenvolver dentro da empresa para atingir aqueles resultados, né, que foram acordados com o cliente, né, aqueles resultados que vão suprir aquelas necessidades que o cliente tem, que motivou o cliente a buscar o serviço de consultoria, né? E essa é uma pergunta muito recorrente, né, que as pessoas fazem para nós, né? Como que eu faço para definir o que eu preciso fazer dentro de um projeto de consultoria e como que eu defino a quantidade de horas, né, que eu vou precisar para executar aquele projeto de consultoria? Porque isso vai ser a base para você poder começar a calcular o preço da sua consultoria. E aí tem uma frase do Henry Ford
que é muito interessante, que ele fala que nada é difícil se for dividido em pequenas partes. Então o que você vai ter que fazer? Quebrar tudo em pequenas partes, ou seja, você tem inicialmente objetivos que você precisa alcançar, né? Que foi aquilo que motivou o cliente a te procurar. Então, a partir desse objetivo, você colocando esse objetivo num papel, você vai tentar quebrar, né, abrir aquilo em partes menores, pensando o seguinte: quais são aquelas atividades macro que eu preciso fazer para atingir aqueles objetivos? Então, para cada objetivo, você vai ter as atividades, você vai abrir em atividades macro, né, para atingir aquele objetivo. Depois que você tiver as atividades macro, você vai quebrar em partes ainda menores, né, em atividades ainda menores, até conseguir estimar a quantidade de horas, né, de tempo que você vai precisar para executar aquela atividade. Esse é o limite de abertura que você vai precisar fazer. Ou seja, a pergunta é essa: até que ponto que eu vou quebrando em partes menores, né, esse serviço de consultoria? E a resposta para essa pergunta é: até que você consiga estimar a quantidade de horas, né, o tempo que você vai gastar para executar aquela atividade. E no final, você somando, né, o tempo de cada atividade, né, para executar cada atividade daquela, você vai ter então o total de horas que você vai gastar no projeto de consultoria para atingir aqueles objetivos maiores que você definiu com o seu cliente.